Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Danilo Scorzoni Ré, esse é o Prática de Dados e na aula de hoje vamos falar sobre teste T. O teste T ele é um dos testes mais utilizados para análise de dados de experimentos, né? Sejam eles na área biológica, por exemplo, como na área social ou mesmo dentro de softwares na área de tecnologia. E quais são os requisitos para um teste T? Né? Normalmente ele compara apenas dois grupos ou tratamentos. Os dados devem ser contínuos, como regra geral, e eles devem representar uma amostra aleatória da população. E o que isso significa? Os dados eles precisam vir de uma amostragem que obedece princípios estatísticos, ou então através de um delineamento experimental, onde você randomiza a alocação das parcelas, por exemplo. A variância entre os grupos, por exemplo, tratamento A e tratamento B, ela tem que ser homogênea e a distribuição é aproximadamente normal. E a gente vai verificar essas premissas durante a etapa de análise de dados. E existem basicamente três tipos de teste T, conforme a aplicação. O primeiro é o teste T univariado. O teste T univariado ele tem o objetivo de comparar o seu conjunto de dados com um valor de referência. Então, por exemplo, vamos supor que você mediu a temperatura média de um ambiente em vários pontos de forma aleatória, né? Você quer comparar se a média dessas temperaturas medidas é diferente de 30 graus. Então, 30 graus é um número fixo, né? Não é uma amostra, por exemplo, mas você quer verificar se a média das suas medições difere de 30 graus. Então, esse é o teste univariado. O teste bivariado, que é talvez o mais comum de se encontrar por aí, é quando você quer comparar dois grupos diferentes. Então você tem um grupo A, o tratamento A, o grupo B, o tratamento B, e você quer identificar se as médias desses grupos diferem entre si. Então, por exemplo, você pode verificar se uma nova campanha de marketing gera maior gasto financeiro dos clientes em seus produtos comparado a uma campanha tradicional que rodou ao mesmo tempo dessa nova campanha. Então você pode utilizar o teste T bivariado. E por fim, o teste pareado, que ele é um teste muito utilizado também, que é uma visão onde você pode comparar se houve diferenças entre duas medições sobre os mesmos indivíduos. Então, por exemplo, quando você quer fazer uma avaliação de antes e depois, né? Essa é uma forma de se utilizar o teste T, que é o pareado. Então, aqui no nosso exemplo, a gente tem uma avaliação para verificar se a frequência cardíaca de indivíduos é diferente antes e depois de uma série de exercícios. Então, para cada observação, você tem o valor da frequência cardíaca antes e o valor para aquele mesmo indivíduo da frequência cardíaca depois da série de exercícios. Então, você consegue comparar se há uma diferença aí. Então, dentro do RStudio, nós vamos trabalhar com um conjunto de dados que já vem automaticamente com ele, que é o Plant Growth. Esse conjunto de dados, se a gente utilizar a função Data Plant Growth, a gente carrega esses dados na memória, e se a gente usar a função de ajuda, né, que é o ponto de interrogação Plant Growth, a gente consegue entender do que se tratam esses dados, né? E basicamente, pela descrição aqui, eles são resultados de um experimento que compara o desenvolvimento, né, medido através do peso seco das plantas, que estão num experimento que tem dois tratamentos, né, o controle e o tratamento em si. Ele tem apenas duas variáveis, que são o peso, que é um valor numérico, e o grupo, que é o fator. Dentro desse grupo, eles têm três tratamentos. O controle é tratamento 1 e tratamento 2. Então, dessa forma, a gente vai utilizar esse conjunto de dados para dar uma olhada. Antes de qualquer coisa, a gente precisa dar uma olhada nesses dados em si, né? Então, se a gente utilizar a função head plant growth, ele vai mostrar para a gente aqui embaixo 5 ou 6 primeiros registros, né? Então, você tem aqui o valor de peso e o grupo a que ele pertence. Se a gente carregar a biblioteca ggplot 2 e a biblioteca tidyverse, a gente consegue fazer alguns gráficos para poder entender esses dados de maneira geral. Como vocês podem ver aqui, eu tive um probleminha porque eu atualizei o meu R e agora eu preciso instalar os pacotes. Uma vez instalado, então a gente só roda o library para carregar essas bibliotecas, né? Então vamos começar. Vamos fazer um gráfico
que vai nos mostrar um box plot por tratamento, só para a gente entender um pouco da distribuição dos dados. Então vou entrar aqui com ggplot, a estética X vai ser a minha coluna grupo, Y vai ser a minha coluna peso. E aí aqui eu vou colocar um geom box plot, só para a gente ver o que vai aparecer por aqui. Então nesse gráfico a gente consegue ver, por exemplo, que o controle, a mediana do controle está em torno de 5.2, 5.1 aqui. O tratamento 1 tem um valor mais abaixo de mediana e o tratamento 2 tem um valor mais acima. Ainda dentro do tratamento 1 eu tenho 2 pontos que são considerados outliers aqui pela metodologia do box plot. A ideia aqui é entender, por exemplo, se existe alguma diferença significativa entre esses grupos, né? Porque quando a gente olha esse gráfico aqui e projeta no eixo Y, que é o peso, a gente consegue ver que entre o tratamento 1 e o controle existe uma sobreposição grande de valores aqui, né? Apesar das medianas estarem um pouco distantes, a variabilidade meio que existe uma sobreposição. Da mesma forma aqui, quando a gente olha o tratamento 2, ele também tem uma sobreposição aqui um pouco com as caudas, né, do controle. Então, fica um campo meio nebuloso, assim, a gente não consegue realmente entender se existe uma diferença de médias. Agora, quando a gente olha o tratamento 1 e o tratamento 2, apesar de ter esses outliers aqui, é bem provável que há uma diferença significativa, porque a massa de dados ela está bem distante de uma distribuição e da outra, né? Enquanto você tem uma mediana aqui próximo de 5.5 para o tratamento 2, no tratamento 1 essa mediana é próximo de 4.5. Então o teste T vai ajudar a gente a identificar se existe uma diferença significativa nesses grupos ou não, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer é preparar então o conjunto de dados, né? Porque como eu tenho 3 grupos aqui na minha coluna group, né, controle, tratamento 1 e tratamento 2, o teste T ele não vai funcionar se a gente entrar dessa forma. A gente precisa filtrar os tratamentos, né? Então eu vou criar um filtro chamado filtro 1, ele vai receber o plant growth, e aí o filtro que eu vou aplicar aqui vai ser o grupo, ele vai estar dentro dos seguintes valores, o CTRL, que é o controle, e o TRT1. Então nesse caso, aqui ele vai apenas filtrar o controle e o tratamento 1, não vai ter o tratamento 2. E o filtro 2, ele vai ser algo semelhante, mas apenas com o tratamento 2 e o controle. Então, grupo in CTRL e o TRT2. Já vou mostrar os detalhes disso em seguida. Então, vou executar aqui, filtro 1, filtro 2. Então, primeira coisa, vamos dar apenas uma olhadinha nas estatísticas descritivas desses dados, né? Então, aqui eu vou calcular a média e o desvio padrão por grupo. Por exemplo, então eu venho aqui no filtro 1, eu vou dar um group by pelo grupo. Então, nesse caso, eu vou chamar a função summarize para calcular a primeira média, que vai ser a função min do peso, e o desvio padrão, que vai ser a função SD do peso também. Então vamos ver o que ele vai mostrar aqui para a gente. Então o resultado aqui mostra então, que a média do grupo controle é 5.03, a média do grupo tratamento é 4.66 e aqui eu tenho os desvios padrão. Muito bem, a gente pode repetir isso para o filtro 2 também, para poder entender. De qualquer forma, vamos fazer o primeiro teste T, comparando o tratamento 1, então TRT1, versus o controle, né? Então aqui a gente tem um teste bivariado nesse caso. Então, para a gente fazer isso, a gente usa a função t.test, que é do pacote stat do R,
E a forma que a gente especifica ela pode ser no formato de fórmula, né? Então a gente vai ter aqui peso, que é a nossa variável resposta, em função do grupo. A gente informa o parâmetro data aqui, que é dentro do filtro 1, e vamos executar. Aqui ele já deu a resposta para a gente, né? Então ele vai aplicar um teste T, ele vai dar o valor da estatística aqui, que foi 1,19, ele já calcula automaticamente o número de graus de liberdade, e o p-valor ele ficou acima de 5%. 5% normalmente é um valor de referência para testes estatísticos, né? Você pode trabalhar com 1%, 0,1% de acordo com a aplicação da sua área. Mas aqui, para simplificar, a gente vai trabalhar sempre com 5%. Se você não entende exatamente o que é, como se calcula a estatística T, o que são graus de liberdade, eu recomendo dar uma olhada na teoria estatística. O objetivo desse vídeo não é ficar muito preso à teoria, é mais entender como executar essa análise dentro do R. Os pontos importantes dessa saída são, primeiro é o p-valor. Então aqui a gente vê que como o p-valor é maior do que 5%, ou maior que 0,05, eu não rejeito a hipótese nula. Então, não existe diferença significativa entre os grupos, controle e tratamento 1. E aqui ele calcula para a gente novamente a média de cada um dos grupos do controle e a média do tratamento 1, e elas não possuem diferença significativa. Agora vamos comparar o tratamento 2 com o controle para ver o que acontece. Então, vou chamar aqui teste T, TRT2 versus o controle. Vai ser da mesma forma, né? Vai ser o peso em função do grupo, só que agora um conjunto de dados eu troco para o filtro 2. Então, nesse caso aqui, ele foi estatisticamente significativo. Olha, o p-valor ele é menor do que 0,05. Apesar de ser quase 0,05, ele ainda é menor. E aqui temos a diferença entre os grupos, né? A média do controle é 5,03, igual anteriormente, e a média do tratamento 2 é 5,5. Então existe uma diferença significativa entre esses dois grupos. Uma coisa a se pensar, quando a gente avalia esse panorama, é que o tratamento 1, por conta desse gráfico que a gente visualizou, nós temos dois outliers. Então é preciso verificar na etapa de construção do seu conjunto de dados, na etapa de coleta de dados, se esses dois pontos eles foram coletados de forma correta, se não existe nenhum erro relacionado à medição desses dois pontos, né? Se houve algum erro, esse erro precisa ser reparado. Em último caso, esse dado pode ser excluído, mas se não existe nenhuma evidência de que foi um erro, ou seja, que esses dados realmente existem, foram corretamente mensurados, então esse dado não pode ser removido da análise, tá? Então, e as conclusões elas são válidas mesmo tendo esses dois pontos discrepantes. Então eu gostaria de enfatizar aqui a importância de se fazer um gráfico de box plot antes de fazer a análise, porque ele vai te ajudar a entender, por exemplo, se os dados eles têm uma variância meio semelhante. E aqui você consegue ver a variância através do tamanho dessas caixas de box plot, né? Se existe alguma simetria da mediana em relação aos demais. Aí a gente consegue ver que existe uma certa variação aqui, né? Por exemplo, essa mediana aqui ela está bem no centro da caixa, mas ainda tem uma caudinha aqui. Essa variância aqui está mais na extremidade, o que é um pouquinho esquisito. E aqui também, aqui parece que está numa simetria melhor. Mas não se observa nenhum extremo de alteração aqui em termos de distribuição normal, especialmente porque aqui o número de observações é pequeno, então espera-se que tenha uma certa variação. Mas eu acho que o único ponto preocupante, ou que poderia acender um alerta amarelo aqui, seriam esses dois pontos discrepantes mesmo. E por fim, utilizando o teste T para realmente poder comparar esses dois grupos. Então aqui a gente conseguiu concluir o teste bivariado, que é o teste mais comum de se utilizar quando você compara dois grupos. Se a gente entrar na ajuda aqui da função t-teste, a gente consegue ver como executar os outros tipos de análise. Dentro da função aqui existe um dos parâmetros que é o paired, que ele indica se o teste é pareado ou não.
Se a gente colocar esse valor como verdadeiro, a gente consegue fazer um teste T pareado. Se a gente mudar o valor de mu e colocar apenas uma coluna de dados, e eu já vou fazer esse exemplo, a gente consegue fazer o teste univariado. Então, como é que o teste univariado funciona? Então, vamos lá. Eu vou pegar esse mesmo conjunto de dados de exemplo e eu gostaria de testar o seguinte: a média do controle é diferente de 30, lembra que é um valor fixo para fazer o teste univariado? Então, para fazer essa análise, a primeira coisa que a gente tem que fazer é selecionar apenas o peso do grupo de controle. Então, eu vou criar uma variável aqui chamada controle e vou pegar, dentro do filtro 1, por exemplo, vou pegar a coluna de peso, mas vou selecionar apenas filtro 1, o grupo que seja igual a CTRL, que seria o controle. Quando eu executo isso, eu crio a variável controle, então só para mostrar aqui eu tenho as observações apenas do controle. E para executar o teste T, eu vou utilizar então aqui o t-test, as minhas observações de controle, e o mu, que na verdade é mi, que mostra qual seria a média da população que a gente vai comparar, seria o valor 30, conforme a hipótese ali acima. Então, quando eu executo, ele vai me dar aqui, como a hipótese alternativa, né, que a média da verdadeira não é igual a 30, e aqui eu vou ter o p-valor muito pequeno, que seria 3 vezes 10 a menos 16, comparando. E, obviamente, não é esse valor 30, porque a minha média de x, né, de controle é 5.03, conforme a gente viu nos exemplos anteriores, e está muito distante de 30. Por padrão, se a gente não especifica o mi, ele vai dar para a gente uma comparação como se fosse mi igual a zero. Então ele vai comparar se esse valor é igual ou não a zero. Tá? Então, só por referência, se eu remover e fazer o teste, ele ainda vai dar como diferente de zero, porque o valor é 5. Né, 5.03 como média. Então esse foi a aula de teste T no R. A gente viu como fazer um teste T bivariado, um teste T univariado, e eu expliquei aqui como realizar um teste pareado caso seus dados sejam pareados, com medições de antes e depois. A interpretação ela vai ser da mesma forma sempre, observa-se o valor do p-valor e observa-se o valor das médias estimadas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, que ajuda na distribuição desse vídeo para outras pessoas, e compartilhe com os amigos que estejam interessados em aprender o R. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.